Amados, é bem verdade que Jesus, enquanto esteve aqui, Jesus é conhecido por muitos nomes. Jesus aí recebe vários adjetivos. Se eu perguntasse para a igreja, eu creio que a igreja teria consciência disso. Jesus é conhecido como libertador, o Salvador. Jesus é conhecido como bom pastor, como pão da vida. Jesus é conhecido como Filho de Deus, o Rei, o Senhor. Jesus é conhecido como Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro, o Deus maravilhoso, o Alfa, o Ômega. Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. Jesus também é conhecido como a pedra importante. Jesus também é conhecido como Filho do Altíssimo. É conhecido também como noivo, o leão da tribo de Judá. E o escritor aos Hebreus também faz Jesus ser conhecido como o sumo sacerdote. É interessante que cada uma dessas descrições salienta alguma função que Jesus desempenha para a salvação do ser humano. E aqui, quando o escritor dos Hebreus, provavelmente alguns dizem ser Paulo, ele escreve esta carta aos Hebreus, ele estava tentando conscientizar o povo de Deus, uma vez mais, de quem é e quem era Cristo Jesus. É interessante que por várias vezes Paulo fala de Jesus como sacerdote, mas aqui ele enfatiza, ele dá uma ênfase maior. E aqui ele vem falando de Jesus como nosso sumo sacerdote, como sumo sacerdote perfeito. E é interessante para nós compreendermos e entendermos melhor o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento precisa ser lembrado por nós nesta noite. Na verdade, o sacerdote que exercia esse papel era todo pai de família. Quando o povo sai do Egito, antes de receber as leis de Deus, as leis de Moisés, todo pai de família era o sacerdote da sua casa. Mas com a instituição da lei do Senhor, Deus agora ordena que Moisés separe uma tribo, e daquela tribo levantaria homens que seriam os sacerdotes do povo de Israel. O sacerdote, e essa tribo foi a tribo de Levi. O primeiro foi Arão e a sua descendência. Após a morte de Arão, assumiria o seu filho mais velho, e assim sucessivamente. Pois bem, como Deus tinha ordenado, assim Moisés fez. E o sumo sacerdote, ele tinha um papel muito importante. E o papel dele era cuidar das coisas do Senhor. Tudo o que era concernente à obra de Deus estava na responsabilidade do templo de Deus, era da responsabilidade do sacerdote. O sacerdote também tinha uma grande responsabilidade de levar a palavra de Deus ao povo. O sacerdote também tinha uma grande responsabilidade, que era de fazer sacrifício em prol do povo de Deus. Uma vez por ano, diz que o sumo sacerdote, os sacerdotes e o sumo sacerdote prestava sacrifício a Deus, para que o perdão do povo fosse perdoado, para que Deus não punisse a nação segundo os seus pecados, segundo as suas transgressões, mas para que eles recebessem o perdão de Deus. E quando o sacerdote fazia ali o sacrifício, então Deus se agradava. E é interessante que o sumo e o sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, que era superior ao sacerdote, ele tinha que, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos, onde se fazia o sacrifício. Embora que, para que ele entrasse no lugar santo dos santos, primeiramente, ele teria que fazer sacrifício para si próprio, para que Deus perdoasse os seus pecados, cobrisse as suas imperfeições, para que depois ele adentrasse e sacrificasse um animal, para que Deus perdoasse a nação de Israel. Pois bem, todos os anos, por conta da sua imperfeição, o sacerdote e o sumo sacerdote tinha que fazer esse ritual religioso, todos os anos. Até que nós recebemos da parte de Deus o Cristo, o sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele, sendo perfeito, quando ele entra na presença de Deus, ele faz ambos os papéis. Ele é o Cordeiro imaculado, sem perfeito, sem mancha, que é sacrificado por nós. E ao mesmo tempo, ele é o sacerdote,
que intercede por povo de Deus. Ele é o sacerdote que faz reconciliação entre Deus e o povo. E o escritor aos Hebreus está escrevendo esta carta com a intenção de levar a igreja a ter consciência disso, a ter consciência do sacrifício, a ter consciência do legado, a ter consciência daquilo que Cristo havia conquistado por eles. E é interessante que o texto a qual nós lemos, o escritor está dizendo assim, visto que, sabe o que era esta palavra? Visto que, o sinônimo desta palavra, ele está dizendo, eu quero que vocês levem em consideração, eu quero que vocês tenham entendimento, eu quero que vocês sejam conhecedores, eu quero que vocês estejam cientes do que Cristo, o sumo sacerdote, fez por mim e por você. O escritor aos Hebreus estava agora muito enfaticamente dizendo, visto que, tenham consciência, igreja, tenham consciência daquilo que Cristo fez por nós, tenham consciência do sacrifício que foi feito por nós. E é interessante que ele está dizendo, visto que, e depois o verbo aí que ele usa, que temos, e este verbo ele não está no passado e nem no futuro, ele está no presente. Ou seja, Deus está falando para nós hoje, para a igreja do presente, para a igreja de Trindade, para a igreja que foi alcançada pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro, visto que nós temos, o ter está-nos de direito de propriedade, de aquisição. O ter aqui, queridos, quando o escritor está dizendo nós temos, o verbo ter quer dizer nós possuímos, está à nossa disposição, aquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício do sumo sacerdote está à nossa disposição, o verbo está no presente, pois nós temos o direito disso. E existem muitas pessoas vivendo uma vida paupérrima, miserável, sem graça, porque não tem consciência daquilo que Cristo conquistou para ele, por ele na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado, nós muitas das vezes não temos consciência do poder do sacrifício, do poder do sangue derramado na cruz do Calvário, e muitas das vezes vivemos uma vida tão chula, miserável, pequena. Mas aqui quando o escritor estava escrevendo, ele estava dizendo para a igreja, e para a igreja atual de hoje, visto que nós temos, eu e você temos muitos direitos. E ele continua dizendo, visto que temos um grande, ele estava dizendo pequena igreja. É interessante que ele fala, visto que temos nós temos um que nos amou, nós temos um que perdoou os nossos pecados, nós temos um que nos aceitou como nós éramos, e hoje tem transformado as nossas vidas. Nós temos um que não virou as costas para nós, nós temos um que intercede por nós, nós temos um que nos levanta quando nós caímos, e este um chama-se Jesus, o Filho de Deus. Aqui não fala que nós temos vários, nós temos um, aquele um que é digno do louvor, da honra e da glória, chamado Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o sacerdote, o Cordeiro de Deus. Nós temos um. Muitos têm pregado por aí que existem vários que podem interceder por nós. Eu digo para você, não tem vários, não existe, só existe um que fez sacrifício por nós e se apresentou a Deus, está à direita de Deus hoje intercedendo por nós, e este um chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Não foi João, não foi Maria, não foi Pedro, não, nós temos um, só existe um caminho que levará esta igreja a Deus, e este um chama-se Jesus, o Filho de Deus. Nós temos um, é um caminho que nos levará. E ele continua escrevendo, além de ser um, ele é grande, por mais que seja um, mas ele é grande.
Ele mesmo disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A grandeza de Deus não pode ser explicada. Não existe palavras que conseguem descrever a sua grandeza. Não existe pensamento que consegue alcançar a grandeza de Deus. Não existe filosofia que consegue descrever a grandeza e nem os feitos de Deus. Eu estava vendo algum cientista tentando provar que foi através de alguns fenômenos que o Mar Vermelho abriu para o povo atravessar. Eu dizendo: povo incrédulo. Alguns tentam até explicar isso, mas não tem explicação, porque quem fez foi Deus. E quando Deus faz, não se explica, não tem explicação. Ele é quem faz. E nós muitas das vezes não conseguimos compreender, mas não precisamos, só precisamos crer que foi Ele que fez. Ele continua dizendo: pois nós temos um grande. É interessante que Isaías, no capítulo 40, ele começa a tentar descrever a grandeza de Deus. Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, ele começa a tentar vislumbrar a grandeza de Deus. E sabe o que é que ele começa a dizer? Que Deus mediu a água do mar com as conchas da sua mão. Mediu o céu com os seus dedos. Olha Isaías tentando descrever a grandeza de Deus, dizendo que Deus usou vasilha, calculou quanta terra existia no mundo inteiro e pesou elas nas suas balanças. Isaías aqui tentando descrever, ele está falando assim: olha, os seres humanos diante de Deus, quando ele se assenta no seu trono, é como formiga. E ele diz mais: as estrelas Deus criou e chama cada uma pelo seu nome. E por fim, Isaías termina, eu creio que com a consciência, com a certeza, que após ter dito tudo isso, ele não conseguiu descrever a grandeza de Deus. Porque a grandeza de Deus, ela é infinita, ela vai além disso. A grandeza de Deus é inexplicável. Não existe possibilidades de nós medirmos a grandeza de Deus. Agora, se Deus é tão grande, por que tanta preocupação? Se o seu Deus é tão grande, por que tanto anseio? Se o seu Deus é tão grande, o escritor está dizendo aqui que nós temos um grande sumo sacerdote, um Deus tão grande, capaz de ser explicado. Se Deus é tão grande, por que temer diante da enfermidade? Por que temer diante de um cenário político que vai indo de mal a pior? Existem pessoas que estão entrando em desespero porque está vendo o cenário político indo de mal a pior. E agora estão com medo de aquilo que está acontecendo na Bolívia também chegar no Brasil. Deixa eu te dizer, nós não dependemos disso, porque o nosso Deus é grande. Nós temos que ter consciência que nós estamos na mão de um Deus que é grande, que é Ele que determina as coisas da nossa vida. Se Deus é tão grande, se o seu Deus é tão grande, para que temer isso? Por que não mais acreditar que Deus pode salvar a sua família? Por que não mais acreditar que Deus é suficiente para te abençoar, para abrir a empresa que você quer? Por que deixar de acreditar que Deus é suficiente de alcançar o seu filho que está na perdição? Se o seu Deus é tão grande, por que esse desespero? Por que essa aflição de alma? Por que, queridos? O escritor está tentando nos levarmos a crer e vermos a grandeza de Deus na nossa vida. Porque nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos um Deus que intercede por nós. E Ele não é pequeno. Não é um Deus que é sujeito às leis humanas. Não é um Deus que é sujeito
aos nossos querer, mas é um Deus grande. Por que isso? Porque achar que já não existe mais solução para o seu problema. Eu venho como boca de Deus para você hoje dizer que o seu problema é muito pequeno diante do seu Deus. É muito pequeno diante do seu Senhor, diante daquele que está à direita de Deus intercedendo pela sua vida. O seu problema é pequeno demais para um Deus que fez e faz todas as coisas. Basta uma palavra dele, basta um sim dele, basta a voz dele, basta ele liberar uma virtude sobre a sua vida, e você terá a sua vida por completo restaurada. É muito pouco, é muito pequeno, visto que temos um grande sumo sacerdote, grande, e é interessante, e daí ele diz assim, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa, fala após mim, que não possa compadecer ou ter compaixão da sua vida. Muitas das vezes, nas entrelinhas da nossa vida existem os caos. Muitas das vezes, nas entrelinhas da nossa vida, vêm as dificuldades, as dores do corpo, as dores da alma. Muitas das vezes elas vêm. Mas é interessante, e aqui está dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote, que não possa se compadecer de nós. Sabe o que o escritor está dizendo? Nós temos um que tem compaixão de nós, que ele tem compaixão de nós, que ele lamenta as nossas perdas, que ele lamenta o nosso sofrimento, que ele lamenta a nossa dor, que ele lamenta o momento difícil que nós estamos passando. Ah, pastor, mas Jesus é Deus. É Deus, mas a Bíblia também fala que ele é homem, foi homem entre nós, e habitou entre nós, abriu mão da sua glória para habitar entre nós, e ele conheceu o que é dor. Jesus não foi abandonado como eu fui. A Bíblia diz que Jesus, quando ele mais precisava dos seus discípulos, eles os abandonaram no Getsêmani. Jesus não sentiu aflição na alma, sentiu. A Bíblia diz que ele foi para o Getsêmani e ele estava angustiado, com dor na alma. Ah, Jesus não sabe o que é a perda, sabe? A Bíblia diz que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, porque tinha perdido um amigo, porque Jesus estava vendo ali o que a morte era capaz de fazer. Ah, mas Jesus não foi rejeitado, queridos. Jesus não foi traído como eu já fui traído. Quem disse para você que não? Era um dos deles que entregou ele para ser crucificado. Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos hoje. Jesus teve todos os sofrimentos que hoje nós passamos. E por que acharmos que ele não se compadece de nós? Por que acharmos que ele não se preocupa conosco? Por que acharmos que ele não quer sonhar os nossos sonhos? Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele tem compaixão de nós. Ele sabe o que é a dor da solidão. Ele sabe o que é ter lágrimas nos olhos, enquanto você queria ter sorriso. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe, porque a Bíblia diz que ele sentiu fome. A Bíblia diz que também ele sentiu sede. Ele sabe o que é isso. Ele sabe. E por saber disso, a Bíblia diz que ele tem compaixão de mim e de você. Ele tem compaixão de nós. Tem e teve compaixão de nós. Porque foi a compaixão dele anteriormente que levou ele a abrir mão da sua glória e morrer por nós. Aí o escritor continua dizendo: um sumo sacerdote que compadece de nós.
Aí ele nos faz um convite: cheguemos, pois. Cheguemos, pois. Sabe qual que é o maior problema da humanidade? É que tem virado as costas para Deus. O maior problema da humanidade é que tem virado as costas para o seu Criador. O maior problema da humanidade é que não tem dado crédito a esta palavra. É que não tem se achegado a Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O problema é que nós não temos nos voltados para Deus. Chegar a Deus é estar junto de Deus, é estar perto de Deus, é estar próximo de Deus. Chegar a Deus. E o convite de nós hoje é para nos achegarmos a Deus. Tá bom, glória a Deus, se achegue a Deus. Tá difícil, se achegue a Deus. O escritor Tiago, escrevendo, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você viu aí como que é? Nós precisamos nos achegarmos a Deus, e depois Deus se chegará a nós. O problema é que muitas das vezes nós não queremos chegarmos a Deus. Não, nós não queremos chegarmos a Deus. Nós estamos distantes daquilo que Deus planejou e sonhou para nós. O problema é que muitas das vezes nós entramos no sofrimento com dores de alma, é porque muitas das vezes nós não entramos no plano, no propósito de Deus para as nossas vidas. E os planos dele são os melhores planos que o homem pode desfrutar. Ele disse isso: porque os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos mais altos. O problema é que muitas das vezes nós não queremos nos achegarmos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Igreja, é tempo de nós buscarmos a face, é tempo de nós aproximarmos mais de Deus, é tempo de nós orarmos mais, é tempo de jejuarmos mais, é tempo de vivermos mais na dispensação de Deus, é tempo de nós nos entregarmos mais a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E Ele diz que com confiança, chegue a Deus com confiança. Embora que muitas das vezes a nossa fé parece estar minada pelas dificuldades, pelas dores, pela doença, mas permita o Espírito Santo achar no fundo da sua alma uma brasa ainda de fé, que basta Ele se assoprar. E quando Ele assoprar, sua fé vai acender novamente. Você vai dizer: Deus, eu confio no teu plano, eu confio na tua promessa. Chegai-vos a Deus com confiança. E quando nós chegamos a Deus com confiança, Ele diz que nós alcançaremos da parte de Deus misericórdia. Uma vez mais a compaixão entra em cena. Uma vez mais Deus entra em cena com a sua compaixão. Porque misericórdia era o castigo que nós merecíamos pelos nossos atos. Mas a Bíblia diz que quando nós chegamos diante dele com confiança, nós alcançamos a sua misericórdia. E Ele já não mais castiga como nós merecíamos. Mas agora, ao mesmo tempo que nós alcançamos a misericórdia, entra em nosso favor a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. É tempo, e hoje é a oportunidade de nós nos achegarmos a Deus e alcançarmos a graça, alcançarmos a bondade de Deus, alcançarmos da parte de Deus a virtude que pode sarar a sua alma, que pode purificar o seu corpo, que pode fazer essa enfermidade desaparecer. Mas muito mais tempo de nós encontrarmos e acharmos a graça de Deus, que nos dá o direito de salvação, que um dia Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. Eu quero te oferecer hoje, amigo, você que ainda não teve um encontro, não fez uma aliança, não reconhece o sacrifício de Jesus,
você que está nos ouvindo, que até hoje não reconhece que existe um Deus grande, um mediador, que existe um sumo sacerdote, que apresentou o sacrifício por mim e por você naquele dia, que foi capaz de perdoar todos os nossos pecados e mudar a minha e a sua história. Estar diante de nós hoje essa graça ela pode te curar, porque o trono da graça, ele está dizendo: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Do trono da graça emana o perdão por seus pecados, do trono da graça emana a restauração da sua família, do trono da graça emana a cura que você precisa na sua alma e no seu corpo, do trono da graça emana o milagre que você precisa na sua casa, do trono da graça emana a bênção de Deus para você ir bem em todas as áreas da sua vida. Mas para isso é necessário nós nos achegarmos a Deus. Que Deus vos abençoe.